Bem, pessoal, então dando continuidade aí aos vídeos, hoje eu vou falar de um autor pouquíssimo conhecido, inclusive na pedagogia brasileira. Ele é até usado mais de uma forma outsider, né? Tem, por exemplo, o movimento do Sem Terra, você acaba se utilizando um pouco dele, que é o Moisés Pistrak, né? Que é um pedagogo russo do início do século XX que participou de uma parte da Revolução Russa, principalmente aí no período de 17 a 22, 23, quando você tem a Guerra Civil e a consolidação da União Soviética. Bem, o Pistrak, ele não é anarquista, né? Ele não é libertário, vamos dizer assim. Ele é marxista, ele deixa claro isso nos livros dele. Né? Mas o que eu acho interessante é que ele tem, dentro da obra dele, uma pegada libertária. Né? Eu não sei se ele gostaria que eu fizesse isso, mas para mim fica muito óbvio, lendo o Pistrak, de que tem alguma coisa ali que não é necessariamente ligado àquele marxismo mais ortodoxo, né? A ideia de uma hierarquia mais reforçada entre o professor e aluno e assim por diante. É o que vai ter depois, inclusive com Stalin, né? Depois que ele assumiu o poder com a morte do Lenin. Então, eu achei interessante fazer um vídeo pequeno, desses que a gente está fazendo até agora, e pegar alguma coisa que eu acho interessante do Pistrak para a gente entender como é que ele pode ser analisado enquanto um autor que tem alguma semelhança, ou pelo menos tem alguma afinidade com o pensamento libertário. Inclusive, um dos primeiros caras que vai trazer uma discussão sobre Pistrak vai ser o Maurice Strattenberg. Isso na década de 80, né? Quando ele vai discutir a Revolução Russa, ele traz alguma coisa para discutir o Moisés Pistrak. Ou seja, ele já conseguia perceber no Pistrak a presença de elementos do que a gente pode chamar de próximos de uma ideia mais libertária, né? Apesar dele nunca ter se declarado, isso tem que deixar bem explicitado aqui, como anarquista, né? Ou libertário e assim por diante. Então, o que a gente vai pegar é pincelar algumas coisas na obra dele que a gente acha, né, dentro dessa ideia de fazer pílulas libertárias, né, que pode ser trabalhado de uma forma pensando, né, a partir das ideias libertárias, ok? Bem, os livros que a gente tem do Pistrak, eles foram publicados recentemente, né? Teve que eu estou falando esse livro aí que o próprio Strattenberg cita um pouco ele, mas recentemente foram publicados pela Expressão Popular, que é os Fundamentos da Escola do Trabalho, e também, o que fala um pouco mais da experiência dele, a Escola Comuna. Bem, como eu estou dizendo aqui, é muito claro que no livro, em boa parte dele, ele está tentando justificar os elementos marxistas dentro da educação, até a formação de um núcleo de alunos do Partido Comunista, sabe? Ele não foge dessa lógica que os marxistas vão ter no início aí da Revolução, né? Mas ele tem uma experiência bem interessante que vai acontecer, né, dentro de uma escola. Porque o que está acontecendo nesse período aí, de 17 a 21, né? Você tem aí esse período da Guerra Civil. Então ele está tentando fazer grandes modificações no ensino, pensando na própria Revolução como está sendo construída, ok? Porque são vários grupos que estão, inclusive, na Guerra Civil. É uma ilusão achar que a Guerra Civil russa eram dois grupos principais, né? Os bolcheviques vermelhos e os brancos do outro lado, que queriam a volta do Império Russo, né? A volta do czarismo. São N grupos lutando na Guerra Civil, ok? Você tem, por exemplo, entre os brancos, não dá para você chegar e falar que existe uma unidade entre eles. Eles vão se unir porque naquele momento eles querem atacar os bolcheviques, que têm o poder de Estado, e por isso ele tem a constituição do exército, principalmente do exército vermelho. Mas você não pode negar, por exemplo, a presença na Ucrânia dos anarquistas, a partir do exército insurrecional, né, que de alguma forma tem a presença aí de um dos principais caras, que é o Nestor Makhno, ok? Uma parte da Ucrânia. Você não pode negar, inclusive, na região de Tambov, mais próximo da Sibéria, a presença daqueles que vão ser chamados de verdes. Um dos principais caras é o Antonov, né, que era socialista revolucionário, que a gente tinha até comentado um pouco num dos primeiros vídeos, né, a gente falou dos socialistas revolucionários, os populistas. Eles não querem uma revolução a partir das cidades, eles acreditam na revolução do campo. E os verdes têm esse nome justamente por quê? Porque eles fugiam para a floresta quando eles eram atacados. Então eles ficavam na floresta, chamados de verdes. E eles eram contra o que, basicamente? Eles eram contra aquele modelo que se tem na Rússia no período da Revolução, nesse primeiro momento aí,
que se chama de comunismo de guerra, que é quando os bolcheviques eles vão nas fazendas, né, e começam a pegar tudo que eles acham que faz parte daqueles que eles chamam de kulaks, que seriam os ricos fazendeiros da Rússia. Só que fica muito abstrato o que é rico fazendeiro. Às vezes o cara tem 4 vacas e 2 bezerros, os caras pegam lá os 4 e levam embora e falam que eles são kulaks, entendeu? E aí então existe uma revolta dos camponeses nessa região, e essa revolta, obviamente, vai fazer com que eles ataquem o comunismo de guerra. E como está por trás aí essa ideia dos camponeses, eles ficam nas florestas para tentar se articular, para tentar, né, fugir, depois lutar como guerrilha contra os bolcheviques, eles são chamados de verdes. Ou seja, então eu estou contando aqui, em pouquíssimos minutos, que a Guerra Civil é um amplo, né, mosaico de tendências lutando. Então não é só os bolcheviques e os brancos, ok? Bem, nesse processo todo que eu estou dizendo aqui, você vai ter então a presença do Pistrak. Então o Pistrak é um cara interessante porque ele vai tentar o quê? Olha, já que está acontecendo a Revolução, eu vou fazer algumas experiências. Tipo, não dá mais para ter essa escola que tem na Rússia czarista. A gente precisa criar uma nova escola. E a partir daí, eu vou pegar alguns elementos, pouquíssimos elementos, porque senão a gente fica muito tempo discutindo aqui. A ideia é fazer uma introdução de um autor pouquíssimo falado, né? Que como os alunos poderiam se apropriar da escola. Basicamente é isso que ele está tentando. Tipo, sair fora daquela escola na qual o professor manda e o aluno obedece. Ok? Que depois vai ter muitas mudanças, por exemplo, escola nova, histórico-crítica e assim por diante, mas ainda você tem uma lógica, né, muito forte, que o professor é uma autoridade dentro da sala de aula, ok? Então ele vai tentar romper com isso, fazer com que a escola seja um ambiente mais agradável para os alunos, uma coisa que a gente também já discutiu. Então o Pistrak também está nessa pegada, né, aí nesse período de 17 a 21, ok? Bem, o que ele propõe? Ele propõe a auto-organização dos alunos. Então o Pistrak propõe a auto-organização dos alunos. Como assim? Os alunos, junto com os professores, eles vão organizar a escola a partir de agora. Então não é assim, o professor fala para os alunos o que eles têm que fazer. Eles vão ter propostas e essas propostas vão ser discutidas em assembleias para como que essa escola possa ser gerida. Essa é a ideia então que o Pistrak está trazendo, de que o aluno não pode ficar sendo um agente passivo, ele tem que ser um agente ativo dentro da escola. E assim ele vai abraçar a escola, ok? Bem, aí ele vai propor, entre outras coisas, a formação do que ele chama de coletivo infantil, né? Então os coletivos são o quê? Eles se formam pelos interesses dos alunos. Então os alunos começam a ter afinidades entre eles, eles vão formando vários coletivos, né? E aí esses coletivos depois eles se unem para formar uma grande assembleia para discutir como é que é o andamento da escola. Então, né, esses coletivos podem funcionar, por exemplo, para discutir higiene, questão econômica da escola, indisciplina, enfim. São esses coletivos que os alunos criam, ok? Então essa é a ideia que ele está trazendo. Então é uma ideia que vem da base dos alunos para construir essa escola, né? Bem, na página desse livro aqui, que é um dos principais dele, 146, o que ele vai dizer disso, ó, desses coletivos? Ele vai dizer: a necessidade do coletivo infantil deriva da necessidade fundamental de inculcar nas crianças a atividade, a iniciativa coletiva, a responsabilidade e correspondência à sua atividade. O coletivo das crianças criará, pelo próprio fato de existir, a auto-organização. Ou seja, o que a gente está comentando. Então o coletivo infantil serve para ser um passo na auto-organização. Os alunos se auto-organizarem dentro da escola. Então eles também serem, né, um elemento agente na escola. Eles não vão ser um elemento passivo, esperam tudo na escola, né? E eles aí, obviamente, eles não têm nenhum interesse pela escola. Por quê? Porque eles chegam na escola e só recebem ordem. Não, aqui é construir, né, uma forma de gerir a escola na qual existe uma participação efetiva deles. Ok? Bem, isso então a gente está dizendo porque essa escola, obviamente, não agrada aos alunos, como também não agrada ainda hoje. Está, né? Claro isso para todo mundo. Então ele tem uma proposta de como poderia ser isso. Então essa auto-organização seria uma forma de tentar resolver esse problema de que os alunos não participam dentro do ambiente escolar. Bem, aí ele discute, melhor dizendo, 3 tipos de auto-organização. Isso é bem interessante. A primeira auto-organização que ele fala que existia na época dele, e que ele está querendo combater, é a auto-organização a favor do professor e do corpo diretivo da escola, que a gente conhece. Então, tipo, se forma então um grêmio. Mas que legal, vai ter um grêmio. Mas o que o grêmio faz? O grêmio faz aquilo que a direção da escola acha que pode ser interessante. Ele não tem autonomia, o grêmio. Ele não tem participação efetiva. Ele serve, por exemplo, para fazer festa, ou seja, coisas que não vão gerar muito impacto dentro da administração escolar.
Então ele está propondo, né? Então ele está, melhor dizendo, nesse momento, ele está questionando isso. Então isso não é auto-organização. Ou auto-organização, por exemplo, o professor chega na sala de aula e fala assim: olha pessoal, vocês fazem isso que eu estou pedindo, mas faz do jeito que vocês querem. Ele não considera como auto-organização isso. Por quê? Porque você vai pedir para os alunos fazerem o que você quer. Ou seja, você vai deixar de trabalhar. Você joga a responsabilidade para os alunos. Mas você continua querendo, né, o que você deseja para eles é aquilo que você tem interesse. Ele não acha que isso seja auto-organização. Bem, aí ele fala assim: se desenvolve pela necessidade da organização das crianças. Aí sim, né, é uma auto-organização, tipo, parte dos alunos para o professor. Né? Então, por exemplo, o professor ele tem uma ideia de sistema de complexos. A partir de uma ideia geral, os alunos vão trabalhando nas diversas disciplinas aquilo que eles acham mais interessante. Então, por exemplo, o professor fala: esse bimestre ele vai trabalhar água. O quê? Aí os alunos começam a discutir. Questão das barragens na geografia, né? Ou na geologia, como é que você constrói a barragem, os impactos econômicos que ela tem, os impactos ecológicos, para discutir na biologia, a questão da flora, da fauna. Ou seja, os alunos eles vão bolando temas para serem discutidos naquele bimestre, na qual o tema central é água. Então você não foge da questão de discutir os currículos, né? Apesar dele não ter essa preocupação de que o currículo é uma coisa engessada, mas a partir de um núcleo geral, você vai criando as possibilidades de várias discussões. Então, por exemplo, o homem. Então você pode discutir a saúde do homem, o trabalho do homem, entendeu? O corpo do homem na biologia. Então ele vai discutir. Então o que é que ele quer? Ele quer que os alunos se apropriem desse conhecimento, eles constroem esse conhecimento junto com o professor. Por isso que o papel do professor não é negado por ele. Ele diz em vários momentos, ele fala assim: qual é o papel do professor? O professor tem o papel como se fosse um aluno mais velho, de orientação. Ele nunca vai dizer o que o aluno vai fazer. Isso sempre vai partir do aluno para o professor. Entendeu? Para quê? Para que você tenha efetivamente a construção de uma escola mais livre, mais libertária. Ok? Apesar de eu não dizer, ele acha que isso seria a escola do futuro. A escola do mundo da União Soviética. Ele fala assim: a escola socialista. Ele acha que é isso. Né? Uma escola na qual tem uma efetiva participação dos alunos. Então os alunos têm essa participação. Então a ideia qual que é? Que eles construam o conhecimento com o professor. Então o professor auxilia eles na construção do conhecimento. Então não tira o papel do professor, o professor deixa os alunos lá e vai embora, entendeu? Não, o professor tem que orientar esses alunos, porque senão vão ter dificuldades. O professor não quer discutir barragem, mas eles não têm muita ideia. Então o professor está lá para estar orientando eles a fazer isso. Né? Por isso que às vezes também vai se misturar disciplinas, ele não tem essa preocupação naquele momento. Okay? Ele está tentando também, de certa forma, romper um pouco com essa separação positivista das disciplinas que se tem até hoje, né? Ok? Então, essa é uma das ideias dele. Baseada no quê? Baseada, né, nessa ideia de um coletivo, que, em vários momentos, por exemplo, podem, como eu estava dizendo, superar a ideia de organização da escola feita por um comitê diretivo. Então, por exemplo, os alunos enfrentarão com o corpo diretivo e com os professores e vão: o que a gente vai fazer na escola? Vamos pintar a escola? Quem vai pintar a escola? Como vai pintar? Como é que a gente vai arrumar a escola, deixar ela mais gostosa, de ser um ambiente mais agradável? Então é isso que ele quer, uma participação efetiva. Não é a escola que o aluno chega lá e fala: seus direitos são esses, seus deveres são esses. Não, você vai discutir direitos e deveres com os alunos. Você vai fazer com que ele entenda que aquele ambiente só é possível de ser trabalhado se todo mundo estiver junto. Ok? Então eu acho que é isso que o Pistach está trazendo para a gente pensar. Né? Uma escola na qual exista a efetiva participação do alunado. Né? Então ele tem essa preocupação. Então, para a gente fechar, na questão do conhecimento, parte-se então da ideia do que ele chama de sistema de complexo. Então você tem lá, tipo, um tema geral, sempre tem que ter um tema geral. Né? Então, por exemplo, você pode fazer isso na escola hoje. A partir do que o livro didático mostra, você faz um tema geral no ano, ou no bimestre. O que tem discutido no bimestre? 4, 5 assuntos? Qual é o tema geral? E a partir daí os alunos, eles se apropriam desse tema geral e eles constroem com o professor quais são os temas mais importantes dentro desse tema geral. Essa é a ideia que ele tem, entendeu? E aí, tipo, os alunos vão fazer essa coisa dialógica e dialética com o professor.
E o professor vai estar ajudando os alunos. Ok? Para quê? Para que com o tempo eles percebam da importância deles se apropriarem desse espaço, para que esse espaço não fique submetido à diretriz que vem de cima para baixo. Ok? Eu acho que essa é a grande preocupação que o PSTRAC vai ter. Bem, ele vai, obviamente, né, sofrer problema, inclusive dos sindicatos professores. Os sindicatos professores, que já existia no tempo do czarismo, vão questionar bastante ele, porque como é que você está abrindo mão do professor? O professor tem uma cátedra, ele tem esse direito, ele tem que dar aula. Como é que agora os alunos vão conversar com o professor? Então ele mostra nesse livro, né, o primeiro livro que eu mostrei, Fundamentos da Escola do Trabalho, essa questão. E tem esse nome também porque ele tem uma preocupação dessa questão do trabalho, tipo de formação do aluno, tanto na questão do trabalho manual quanto do trabalho intelectual. Então essa coisa do integral, ele também tem essa preocupação, ok? Ou seja, uma escola dirigida pelos alunos, para os alunos, na qual o professor e o corpo diretivo estariam nesse processo de orientação, ok? Ele acha que isso vai fazer com que as escolas funcionem de uma forma muito mais dinâmica, muito mais harmônica, principalmente, o que não acontece lá e que não acontece hoje, né? O que a gente não vê na televisão toda hora, professor apanhando de aluno, né? Tem gente que acha que tem que pegar e fazer o aluno calar a boca. Ele achava, isso já acontecia lá na Rússia, ok? Não é novidade. Os alunos apanhavam, inclusive, do professor. Ele acha que isso daí vai fazer com que você tire a criatividade do aluno, né? O aluno vai ficar calado na sua frente, ele tem medo de você, mas ele não fala nada. Então você dá aula sozinho, praticamente. Então ele acha que o aluno tem mais que ter participativo. E essa participação do aluno, efetivamente, constrói um ambiente escolar muito mais agradável, né? Então eu acho que é essa a questão. Bem, o PSTRAC vai morrer na década de 30, dentro daquele que se chama depois de processo de Moscou, porque o Stalin não vai aceitar isso. Isso é interessante. O Stalin vai voltar com a escola tradicional na Rússia, ok? Vai criar vai achar que essa escola não funciona, porque ele vê muitos elementos libertários nessa escola. É um marxismo ainda que está na revolução, e nesse período revolucionário de pulando ideias, vamos dizer assim, né? Ele está tentando construir uma nova forma de se organizar. E aí o Stalin não vai gostar disso. Quando ele entra, ele acaba com isso daí, ok? E aí institui uma educação muito parecida com a czarista, só que agora dentro do modelo socialista, né? Ok? Então, ao invés de os alunos adorarem o czar, eles vão ter que adorar a pátria socialista, o Stalin representando a pátria socialista. Ou seja, completamente diferente daquilo que o PSTRAC algum dia pensou sobre a educação. Beleza, então, pessoal? Então era isso. Então, como eu estava dizendo, tem esses dois livros do PSTRAC, vocês conseguem comprar pela Expressão Popular, ok? Dão uma olhada. O PSTRAC é marxista, ele não é libertário, não é anarquista, mas como eu estava dizendo, o que eu peguei aqui é uma parte apenas pequena, é um capítulo, né? Na verdade são dois, o ensino e a auto-organização dos alunos, que mostra que ele tinha uma preocupação mais de uma ação efetiva dos alunos dentro da sala de aula. Beleza? Então, pessoal, é isso. Obrigado.